As mortes e agressões contra as mulheres são assunto agora de uma entrevista importante que a gente traz aqui para o Live CNN. A gente conversa com a ministra da Mulher, Márcia Lopes. Muito bom dia, ministra. Muito obrigada por tomar o seu tempo para conversar com a gente aqui no Live CNN. Temos aqui já, junto conosco, Larissa Rodrigues, Isabel Mega. Todas nós, mulheres, querendo saber o que a senhora traz de informação importante para a gente sobre o olhar do governo federal para essa situação. Porque as nossas leis estão mais rígidas, como eu vinha dizendo nos últimos dias. A gente tem as nossas autoridades olhando com atenção para esse problema, ao menos mais do que se via no passado. E ainda assim, esse problema está escalando, está crescendo. O que a gente pode entender dessa situação? Bom dia para a senhora. Obrigada pela participação aqui. Bom dia, Clarissa, Larissa, Isabel. É um prazer estar aqui. E já adiantando que eu não tenho dúvidas que a grande mídia do Brasil tem um papel estratégico fundamental nesse processo, onde as mulheres são mortas, onde o feminicídio, obviamente, como nós dizemos, é o fim da linha da vida das mulheres, mas que tantos tipos de violência começam, às vezes, com xingamento, com empurrão, com tapa, com situações que nem a própria mulher reconhece como um tipo de violência que ela sofre dentro de casa. Nós estamos aqui hoje exatamente num seminário sobre violência política de gênero. Estamos com parlamentares, gestoras, mulheres que sofreram e sofrem todos os dias algum tipo de violência, como já foi dito aí, e tivemos a presença aqui honrosa da ministra Carmen Lúcia, que falava disso, que falava dos dados, que é fundamental nós termos esse diagnóstico para termos um bom prognóstico, ou seja, para termos melhores respostas. Então, primeiro entender que esse é um processo histórico, infelizmente, eu não gosto de falar que faz parte da cultura, porque nós não podemos admitir que na cultura brasileira ou na própria cultura mundial isso seja naturalizado. Nenhum tipo de violência contra a mulher deve ser assimilado, deve ser compreendido, mas que isso, de fato, é o resultado de machismo, de misoginia, de autoritarismo, de um tempo em que o poder só era dado aos homens. E quando as mulheres lutaram a partir de um movimento mundial para que elas tivessem igualdade, acesso, oportunidade, até de poder estudar, de poder ir para a escola, de poder fazer um curso superior, de poder ter cargos de direção, isso tudo foi mexendo, não é, com o estabelecimento de uma ordem societária e que foi atingindo, claro, as mulheres. Elas passaram a ser uma ameaça à própria ordem de uma sociedade que sempre foi machista, onde o próprio corpo da mulher sempre foi tido como poder dos homens. Infelizmente, nós temos, como já foi dito aqui, um índice que é incompreensível, é inadmissível. O ano passado, de 1.492 feminicídios, este ano estamos com 1.177 feminicídios, né, 4 feminicídios por dia. E nós temos andado o Brasil, eu tenho andado nesses 7 meses de ministério, conversado com os governadores, temos aí uma previsão de uma grande parceria com todas as universidades federais, estaduais, os institutos federais, para exatamente estabelecermos uma estratégia permanente, seja de conteúdo nos currículos dos futuros profissionais, seja da assistência estudantil, da assistência aos funcionários e servidores das universidades, e queremos fazer isso com todos os setores. Tivemos ontem um seminário sobre pró-equidade, onde as empresas estão participando do processo de execução da Lei de Igualdade Salarial, que isso também muda na vida das mulheres. Nós queremos, para a mesma função, a lei diz, para a mesma função, o mesmo salário. E as mulheres ganham hoje ainda 21,2% a menos do que os homens, em algumas situações até 30%. Então, cada setor da sociedade precisa ser analisado qual é o papel, qual é a situação da mulher em relação à educação, à cultura, à saúde, à assistência social, ao trabalho, a todos os mundos, né, em que nós vivemos e participamos. Então, não há dúvida, o presidente Lula, há um comando dele muito, muito firme
de que essa pauta é uma pauta diária e é uma pauta de responsabilidade de toda a sociedade, do setor público, do setor privado, e é preciso dialogarmos. Nós estamos, desde ontem, com uma tenda, a Tenda Lilás, aqui na rodoviária de Brasília, e vamos fazer tenda verão nas praias, vamos ampliar para o Brasil, para conversarmos e abordarmos as pessoas que passam nos trens, nos metrôs, nos ônibus, né? E que às vezes elas nem imaginam um tipo de abordagem onde a gente entrega um panfleto dizendo não à violência contra a mulher. Os próprios homens nos olham. Eu estava ontem na rodoviária aqui de Brasília e os próprios homens nos olham assustados, né? Por que essa abordagem? Então, assim, nós temos o Ligue 180, que tem feito um trabalho incrível, são quase 3.000 atendimentos por dia, 350 mulheres trabalhando no Ligue 180, recebendo as denúncias. Então, é claro que como nós expandimos muito nesses 20 anos do 180, o atendimento, um atendimento que não é só denúncia, mas é orientação, é encaminhamento, é uma fala direta com cada município, com cada lugar onde as mulheres estão, seja se apresentando nas delegacias, seja atendida pela Patrulha Maria da Penha, pelas defensorias, né, pelo trabalho dos CRAS, dos CREAS, das unidades básicas de saúde, enfim, por toda a rede de atendimento às mulheres. Também por isso, né, nós estamos qualificando esse atendimento. E tudo que a gente quer é não esconder os números, né? Por isso observatórios, por isso institutos de pesquisa são tão importantes. O Ministério das Mulheres também tem um observatório que agora nós vamos estruturar, né, numa subsecretaria de avaliação e gestão da informação, para, junto com a Secretaria de Segurança Pública, qualificarmos mais ainda esses dados, saber exatamente onde as mulheres estão, como elas vivem, como alcançá-las, todas as mulheres, em todos os municípios desse país. São inúmeras estratégias que nós estamos anunciando, inclusive nesses 21 dias de ativismo. Ministra. Mas o que nós temos certeza, né? Nós temos que estancar, nós temos que trabalhar muito para romper com essa banalização e naturalização da vida das mulheres, seja na violência emocional, psicológica, doméstica, sexual, política, patrimonial, em todo tipo de violência contra as mulheres. Ministra, desculpa eu interromper a senhora, como a senhora pode imaginar, a gente tem muitas perguntas que a gente queira fazer ainda. É importante a gente poder trazer todas as informações para o nosso público. Vou passar a palavra para a Isabel Mega, para ela poder fazer uma pergunta para a senhora. Oi, ministra, que bom ter a senhora aqui no live, muito obrigada pela conversa. A senhora foi traçando uma série de eixos, né, de ações, sobretudo de conscientização a respeito do feminicídio, o fato da mulher ser morta por ser mulher, que deixa claro, é óbvio, todas nós muito indignadas quando a gente tem casos como os últimos que foram registrados no estado de São Paulo, esse sentimento de revolta volta à tona em todos nós, né? O que a gente pode pensar como passo futuro, quando a gente olha uma linha histórica de tivemos a Lei Maria da Penha, que foi muito importante, tivemos a tipificação do feminicídio, que foi muito importante. Nesse nível de engajamento e de medidas que são consideradas mais duras, qual seria a terceira etapa daqui para frente? O que a gente pode pensar em termos, inclusive, que envolvam uma atividade do Legislativo na confecção de novas leis que possam render mais proteção ou punição, proteção das mulheres e punição dos agressores? Bem, nós temos na Câmara Federal, e é muito importante que tenhamos em todos os legislativos, nós temos agora a expansão das procuradorias das mulheres no Legislativo, isso é muito importante, porque ainda, infelizmente, pautar o debate sobre os direitos das mulheres não é uma coisa natural, não é uma questão simples. Nós vivemos, há um tempo atrás, né, governos que, na verdade, estimularam, inclusive, o uso de armas. Tivemos um governo que, de fato, não cuidou, não implementou, ao contrário, esvaziou toda a área de coordenação da política para as mulheres no Brasil. Então, assim como de povos indígenas, de igualdade racial, de direitos humanos. Então, nós estamos muito em contato, tanto com o sistema judiciário
quanto com o Legislativo Federal. Neste momento, aqui neste seminário, nós temos a presença de muitas deputadas federais, de senadoras, e que estão tratando disso, não é? E aí, uma análise exatamente se há ainda alguma brecha que precisa ser preenchida em termos de legislação. A ministra Carmen Lúcia dizia que o Brasil tem leis potentes, mas que é preciso, obviamente, colocar essas leis cada vez mais em prática. Por isso, o nosso estímulo e o nosso diálogo com governadoras e governadores, com prefeitos e prefeitas, com parlamentares do Brasil, é esse. É que olhem as leis, né? E que não podemos retroceder de forma nenhuma. Nós tivemos esses dias a Câmara Federal, infelizmente, aprovando o corte, simplesmente sustaram, né, uma resolução do CONANDA que tratava da proteção de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Então, nós não podemos retroceder. E, por isso, também, a nossa luta é para que o ano que vem muito mais mulheres sejam eleitas como parlamentares para fazer, fundamentalmente, o direito das mulheres, nenhum tipo de violência contra as mulheres e o desenvolvimento de cada vez mais protagonismos das mulheres. Então, é preciso que cada Câmara de Vereadores, cada Assembleia Legislativa e a própria Câmara Federal e o Senado olhem para suas leis e vejam um sistema de monitoramento, de fiscalização, de divulgação do direito das mulheres. Muitas vezes as próprias mulheres não conhecem os seus direitos e a legislação. Então, também, junto com a ministra Macaé, junto com outras áreas, nós estamos investindo muito na própria divulgação dos direitos das mulheres. Ministra, passo a palavra para a Larissa Rodrigues. Ministra, bom dia. Pena a gente falar numa situação tão complicada, né? Ministra, eu sempre fico me perguntando quanto a realidade social, a dificuldade financeira, muitas vezes a falta de estudo acaba implicando em colocar nós mulheres em situações que poderíamos estar fora. Em números, há um relato claro disso, a mulher que ela estudou mais, que ela tem o seu próprio trabalho, que ela tem ali uma condição financeira melhor, ela sofre menos, e isso também tem algum reflexo na questão da educação dos homens. Por que eu pergunto isso? Para a gente pensar numa maneira também, enquanto sociedade, de possibilitar melhor os caminhos para essa mulher e de educar esse menino antes mesmo que ele se torne um homem machista, achando que a mulher é propriedade dele, né? Isso mesmo, você tem toda a razão, você perguntou e já deu a resposta, é nisso que nós precisamos investir. Não há dúvida de que todos os estudos mostram que as mulheres negras de periferia, que as mulheres indígenas, que as mulheres que têm menos acesso à renda e a serviços públicos, né, de qualidade em todos os lugares, porque nós temos ainda municípios de fronteira, municípios isolados, né? É claro que essas mulheres têm muito mais dificuldade de acessar informações e de participar e de terem uma consciência da sua independência e da sua autonomia. Então, não há dúvida de que essa luta, por isso a Lei de Igualdade Salarial é tão importante. Nós temos uma Secretaria de Autonomia Econômica e Política de Cuidados que tem tratado exatamente disso. Tenho conversado com o ministro Marinho do Trabalho, ministro Alckmin da Indústria e Comércio, para que a gente envolva todas essas instituições. Por outro lado, a questão da violência, ela entra em todas as classes sociais, todas. Eu tenho feito reuniões com empresárias, com reitoras, com prefeitas, e todas elas relatam a vivência de um tipo de violência. Esses dias, quando um ministro me perguntou qual é o percentual de violência contra as mulheres, eu disse, olha, no geral, qualquer tipo de violência, nós podemos dizer que 100% das mulheres nesse país sofrem ou já sofreram algum tipo de violência. E isso nós temos também, né, avalizado e visto isso concretamente quando a gente dialoga com as mulheres. E aí, também com o ministro Camilo, estamos em diálogo permanente agora com as universidades para que a gente assegure que em todos os currículos escolares essa questão, esse conteúdo sobre a igualdade de gênero, sobre o direito das mulheres e sobre a atitude, né, principalmente dos meninos, dos homens, seja assegurado nos conteúdos de todos os níveis
de educação. Sem isso, nós continuaremos a manter, e a ampliar e a reproduzir essa visão, né, que os homens entendem, e como a ministra Carmen Lúcia dizia, que às vezes na frente de um juiz, os homens dizem, mas eu não sabia que ter violência dentro de casa, essa atitude às vezes grosseira, ou uma violência contra a mulher dentro de casa era crime. Então, olha só, né, ainda onde nós estamos. Então, é preciso que a gente amplie muito esse diálogo, por isso a mídia é tão importante, todos os processos educativos de mobilização que nós estamos fazendo, mas que a sociedade toda precisa fazer, como eu já disse, todos os governos, a sociedade civil, os movimentos sociais, a mídia, né, se a gente não assumir isso com uma unidade nacional, defendendo a paz, defendendo os direitos das mulheres, defendendo a igualdade entre homens e mulheres, nós vamos permanecer nesses indicadores que nós não queremos absolutamente. Eu acredito que é possível isso, desde que a gente tome atitudes diárias, cotidianas, observando todos esses processos, e é o que nós temos feito em relação a todos os sistemas, em relação a todos os poderes do Brasil. Ministra, muito obrigada pela sua participação aqui no Live CNN. Nós conversamos então com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Muito importante a gente ter o seu olhar aqui com a gente. Muito obrigada, eu é que agradeço e nós estamos sempre à disposição.